apicultura está a evoluir de forma lenta em Portugal, comparativamente com outros países. No entanto, cada vez mais começa a ser vista como uma profissão e não apenas como um hobby. Mas para ter bons resultados é preciso criar boas condições de trabalho para as abelhas, como acontece na APIMIN, Associação Apícola de Entre Minho e Lima. Alberto Dias, presidente desta associação, explica o que fazer para conseguir rentabilizar o trabalho das abelhas. A constituição daquilo que é núcleo, colmeia e o colmeia efetivamente com os alces. Primeiro é o núcleo. Primeiro é o núcleo que é constituído, neste caso, com 5 quadros. Pode variar entre os 4 e os 6. Neste caso, e o modelo que nós utilizamos aqui muito é o chamado modelo lusitano, em que o número de quadros varia, portanto são 5 quadros. O interesse de ter estes núcleos, quer para manter uma colmeia para manter uma população efetiva e com qualidade. A partir daí, quando este núcleo está cheio, quer de abastecimento de abelhas, quer de alimento, passaremos para o número 2, que será o ninho. O ninho é constituído por 10 quadros, onde elas aí, a partir daí trabalham plenamente, têm o interesse de aumentar ou diminuir a população conforme as épocas do ano e conforme a alimentação, e aí se mantém o chamado verdadeiramente colmeia. A terceira podemos chamar uma colmeia e as 3 alças. Com estas 3 alças, ou, dependentemente da época ou do ano, obriga a ter mais ou menos, ou seja, temos mais alimento, temos que pôr alças, temos menos alimento, temos que tirar alças. Existe mais que um tipo de mel na região do Alto Minho, tendo cada um deles uma época específica de extração e diferentes características. Costumamos tirar o mel 3 vezes por ano, em anos normais e geralmente bons, não é? Tiramos o mel em março, que é o mel do eucalipto, que é produzido na zona do eucalipto, em que sabemos que não há mais flores naquela zona, a não ser o eucalipto no inverno. Não é? Depois há o multifloral, que é o da primavera, que é feito das plantas, árvores de frutos e outras coisas mais que vão aparecendo, aquelas florzinhas que aparecem pelos campos. E depois há o mel do verão, que é o mel das éricas, que aparece nas montanhas, nos sítios secos, que é um mel que demora mais a cristalizar, que é um mel mais próprio para os antioxidantes e que é muito apreciado porque aprecia mel. Quem começa a comer mel não gosta dele, diz que tem um sabor muito ativo. Quem começa a comer mel começa sempre ou pelo eucalipto ou pelo multifloral. No entanto, lidar com as abelhas nem sempre é fácil, sendo muitas vezes necessário acalmá-las para dar seguimento ao trabalho. Temos aqui este fumicador que serve para acalmar as abelhas quando elas estão muito esquisitas, que atacam a gente quando vai fazer a manutenção. Então a gente, com este fumo, elas ficam calminhas. Esse fumo é composto por quê? É feito de quê? Este fumo é feito normalmente com, que eles chamam os carocos de eucalipto, com vegetais assim dos eucaliptos. Normalmente produtos secos, naturais. Produtos naturais, não químicos. Depois do trabalho das abelhas na concepção do mel, é a altura do apicultor proceder à sua extração. Ir esta camada fina, para depois, portanto, como vemos, a partir daí ele começa logo a escorrer, não é? Prontos, nós o que é que fazemos? Pomos aqui no centrifugador, não é? E ao fazer a centrifugação, há um movimento e consegue sair todo o mel que está em líquido. Através da apicultura, para além do mel, também se pode proceder à extração dos seus derivados, como é o caso do pólen, da própolis, da geleia real e da apicotoxina, que é o veneno libertado pela abelha. Sendo atualmente notória uma procura pela aplicação do mel e dos seus derivados em novas indústrias, como é o caso das farmacêuticas e das cosméticas. A apicultura não é o mel, portanto a apicultura é uma polinização, é a abelha no meio que envolve, que é o importante, que todos nós ficamos a ganhar com isso, árvores de fruto fundamentalmente, e depois é todos estes produtos que se podem extrair efetivamente, portanto temos que nós, a obrigação, a associação e nós apicultores, cada vez mais chegarmos a este desenvolvimento, portanto só assim é que nós conseguimos desenvolver, perceber o que é que se passa aqui.
e pronto, e dar mais rentabilidade às pessoas para elas cada vez estarem mais aqui, tornarem-se cada vez mais profissionais, alguns, não é? E dar-lhe algum lucro. A apicultura também não pode ser só prazer, também será alguma coisa de lucro para trazer as pessoas, não é? Contudo, ainda há muito a fazer para conseguir melhorar a prática desta atividade. A universidade, os estudos politécnicos, para efetivamente todos nós criarmos condições para se fazer uma investigação séria e capaz, para ter resultados capazes, não é? E assim toda a gente consegue saber os problemas e tentar resolver os problemas. Acho que esta fundamental é esta união. A apicultura é isto que nós estamos aqui a fazer, como amigos, mas a apicultura também tem que estar ligada a estes setores e estes setores têm que estar com a apicultura, ou seja, só se trabalha a apicultura com esta rede. Toda esta gente tem que estar inserida, toda esta gente tem que ter uma palavra a dizer e só assim é que se consegue chegar a uma apicultura muito mais modernizada, muito mais evoluída e com outro tipo de interesse. Interesse, sobretudo, que nós temos que pensar na parte rural, que estamos numa parte rural. Os jovens muitas vezes podem encarar isto como profissão, só que têm que encarar isto como uma profissão e automaticamente têm que se desenvolver. Esta associação já produz uma quantidade considerável de mel e dos seus derivados, variando o seu valor de venda consoante os preços de bolsa, uma vez que a sua aposta é essencialmente na exportação para os mercados internacionais, com maior incidência para a Alemanha e para a Espanha. Estamos em Cabeceiras de Bastos.